que que a gente faz lição de casa? Você já parou para pensar por que que a gente faz lição de casa? Se você parou para pensar, por favor, coloca aqui por que que você acha que a gente faz lição de casa, só para eu entender como que os pais pensam aqui, qual o real motivo por trás da lição de casa, né? E aí, podem vir várias coisas, tá? Eu vou colocar aqui as que eu acho principais, mas eu queria que vocês comentassem aqui também pra gente continuar essa conversa. O que eu, Bruno Piva, entendo por lição de casa, qual que é o motivo da lição de casa? Primeiro, fixar conteúdo, essa é a primeira coisa que vem na minha cabeça. A segunda, aprender. A terceira, o professor entender como que a turma está caminhando, né? Porque, como professor, você precisa entender se você deu conteúdo e as pessoas estão caminhando, não, se a sua aula foi boa, não só se, né, as pessoas aprenderam porque elas têm que aprender. Então, acho que tem que ter uma parte da reflexão do professor de análise daqueles dados para melhorar a aula dele cada vez mais. Toda vez que eu venho aqui e faço uma live, eu vejo quantas pessoas me acompanham até o final. E isso é um dos indicadores que eu uso para saber se o meu conteúdo está de acordo com o que vocês precisam ouvir e também está interessante para vocês me acompanharem ou não. Né? Então, essa é uma das análises que eu faço. E aí, quando eu falei de um dos motivos que é o para aprender, a gente faz a lição de casa para aprender, eu quero levantar a discussão aqui, o que é aprender de fato, né? A gente pode pensar muito sobre isso. Poxa, faz sentido eu decorar um conteúdo, ir pra prova, fazer e ele sumir na minha cabeça? Isso quer dizer que eu aprendi aquilo? Ou será que é melhor eu olhar menos conteúdos, mas o que eu colocar na prova eu de fato saber fazer parte de mim, tá dentro de mim as respostas? Né? Como, por exemplo, no começo a matemática pra mim era decoreba, eu tinha que decorar as fórmulas e colocar na prova. O dia que eu entendi matemática ficou muito mais fácil. Né? Então esse é só um dos exemplos. Hoje, português também. Em português eu tinha pra mim, aquela análise sintática super chata, né? E o dia que eu comecei a escrever o blog da Piva Educacional, eu comecei a prestar atenção que escrever não era tão fácil assim e que tinha um motivo por trás da análise sintática ali, de todo o resto do português, e eu comecei a admirar aquilo, e hoje eu leio livros que eu falo, nossa, cara, como é que alguém me mostrava aquilo quando eu tinha 14 anos e só queria ficar com meus amigos? Eu não vi o menor sentido, mas hoje faz muito sentido pra mim. O que é aprender de fato? Pela neurociência, a gente aprende quando a gente forma uma sinapse nova. Então, o que significa isso? A gente precisa estudar quando que o meu cérebro, quando meus neurônios conectam um com o outro, porque é aí que eu formei um aprendizado. E uma das coisas mais legais, você sabia que o seu cérebro continua procurando a resposta quando você erra um exercício? E errar um exercício é uma das melhores coisas que pode acontecer para o seu aprendizado, ou no caso, para o aprendizado do seu filho? Eu vejo muitos pais e mães corrigindo a lição de casa e falando que tá certo, que tá errado e não dando tempo pro cérebro dele pensar naquilo e ficar questionando. Então, muitas vezes eu vejo pais indo lá, tá errado, e ele fala, tá errado. Tá errado. Espera, deixa ele perceber. E isso foi um negócio que eu demorei muito para aprender como professor, porque me incomodava horrores quando eu fazia uma pergunta e meus alunos ficavam em silêncio. E aí eu descobri que tem alguns tipos de silêncio, mas o silêncio que eu gosto hoje é o silêncio que eu vejo que eles estão pensando, é o silêncio que eu vejo que ele tá tentando achar conexão ali. E pros pais, beleza, eu tenho hoje, a gente já passou aqui de 700 alunos, eu tenho muita amostra, né? Já dei aulas para turmas gigantes com 405 pessoas e hoje eu entendo um pouco mais disso. E eu percebo que para um pai é muito difícil entender isso, porque você só não tem referência. Então, às vezes, o seu filho está em silêncio porque ele está pensando, e esse pensamento perante o erro é que vai formar uma sinapse e vai fazer ele aprender aquilo ali. Então, o erro é bom. A função da lição de casa é uma só, é ser feita. Porque a correção, o feedback depois vem da escola ou do próprio aluno se ele já tiver aprendido a estudar. Mas não é a função do pai ou da mãe corrigir a lição de casa ou estudar para conseguir ajudar o filho na lição de casa. Porque isso traz um peso enorme para você, mãe ou pai que está aqui acompanhando a gente, e um peso enorme para o seu filho, porque tudo que você fala, gente, eu te garanto, ele presta muita atenção no que você fala. E assim, quando você fala que ele está certo, quando você fala que está errado, aquilo ali pesa. Então, uma das coisas aqui é, se a gente faz a lição de casa para aprender e para fixar o conteúdo, vamos fazer isso do jeito certo, do jeito que vai fixar o conteúdo.